boa tarde. O TSE barra a candidatura de Antony Garotinho, usa a previsão de crescimento da economia para este ano. E a inflação do aluguel é a mais alta para o mês de setembro desde 2013. Rio de Janeiro. Um tiroteio deixa passageiros de trem em pânico. A Espanha condena 4 pessoas por recrutar jovens para o Estado Islâmico. Nossos repórteres na Rússia mostram o drama de famílias que perderam filhos e netos para os terroristas. E o Oscar da televisão? 3 produções da Globo estão entre as finalistas do Emmy Internacional. O Jornal Hoje está começando. Depois de 3 anos de negociação, a Petrobras fechou mais um acordo nos Estados Unidos para encerrar as investigações relacionadas às irregularidades descobertas pela Lava Jato. Quem tem os detalhes ao vivo de Nova York é o correspondente Fábio Turci. Salve, Turci, boa tarde para você. Conta pra gente. Boa tarde, Doni. Boa tarde para todos. Olha, a Petrobras fechou acordos com o Departamento de Justiça americano e com a SEC, que é o órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos, equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. Por esses acordos, a Petrobras se compromete a pagar uma multa de pouco mais de 850 milhões de dólares, equivalente a 3,6 bilhões de reais. Ficou acertado que os 2 órgãos americanos ficarão com 20% desse valor e 80% devem ir para um fundo que vai ser criado no Brasil para investimentos sociais e educacionais. Quando a Operação Lava Jato revelou a corrupção na Petrobras, o governo americano abriu a investigação para saber se a companhia feriu as regras do mercado financeiro daqui, já que a empresa tem papéis negociados na Bolsa de Nova York. Aí agora, com os acordos, essa investigação é encerrada. Esse ano a Petrobras já tinha fechado um outro acordo, dessa vez com investidores daqui dos Estados Unidos, e se comprometido a pagar quase 3 bilhões de dólares. Doni. Turci, obrigado pelas informações. De volta ao Brasil, a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em Teresina, em 2 endereços ligados ao senador Ciro Nogueira, do Progressistas, o antigo PP. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Bonfim, é com ela que a gente fala ao vivo. Oi, Camila, boa tarde para você aí em Brasília. Oi, Doni, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, essas buscas fazem parte do inquérito na Lava Jato que investiga o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas, também é senador pelo Piauí e candidato à reeleição. As buscas, como você estava contando aí, foram feitas em Teresina. Com autorização do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal buscou documentos e provas na sede do Progressistas, em Teresina, e também na casa de um assessor do partido. A suspeita é que esse assessor transportasse valores de propina que estão sendo investigados nesse inquérito sobre o envolvimento do senador Ciro Nogueira. Esse inquérito foi aberto no ano passado a partir da delação da Odebrecht. E as buscas não foram em endereços pessoais do senador, e sim em endereços relacionados a essa investigação em que ele é o principal alvo. Os policiais federais estão apurando o caminho do dinheiro e essa investigação foi aberta no ano passado a partir da delação da Odebrecht sobre se Ciro Nogueira recebeu para o partido dinheiro da Odebrecht do Departamento de Propinas, no valor total de R$1.600.000. Doni. Camila Bonfim, obrigado pelas informações. A assessoria de Ciro Nogueira disse que o senador sempre se colocou à disposição da Justiça e que ele é o principal interessado na apuração dos fatos. O IGPM, índice medido pela Fundação Getúlio Vargas e usado como referência para reajustar o valor dos contratos de aluguel, subiu 1,52% em setembro. Em agosto, o avanço tinha sido bem menos intenso, de 0,70%. O resultado divulgado hoje foi o mais alto para meses de setembro em 5 anos. E o Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira este ano de 1,6% em junho para 1,4% agora. É a terceira queda seguida na estimativa. Para o ano que vem, a projeção é de um crescimento maior, de 2,4%. O relatório trimestral divulgado hoje também traz as previsões do Banco Central para a inflação, 4,1% este ano e 4% no ano que vem. A esperança de conseguir um emprego em um restaurante levou milhares de trabalhadores para uma fila em Fortaleza. Os primeiros candidatos chegaram ontem à noite. Eles querem uma das 130 vagas oferecidas num restaurante que será aberto neste shopping center.
A fila deve receber 5.000 trabalhadores, mas só 2.000 serão entrevistados entre hoje e amanhã. Passageiros de trem viveram momentos de muito perigo e medo também por causa de um tiroteio perto de uma estação da zona norte do Rio de Janeiro. A câmera do celular mostrou desespero na estação de Manguinhos ontem à noite. Ela tá comendo. Passageiros e alguns moradores se jogaram no chão por causa dos tiros. Essas fotos mostram outras pessoas tentando se proteger. A PM informou que policiais da região foram atacados por bandidos e reagiram. Ninguém foi preso ou se feriu. O grupo terrorista Estado Islâmico perdeu praticamente todo o território que controlava na Síria. Mas os combatentes ainda resistem nos arredores da capital. Hoje, o exército sírio lançou mais uma ofensiva contra o grupo perto de Damasco. Os terroristas se escondem em comunidades que simpatizam com a ideologia deles ou em áreas urbanas. Hoje, o grupo está longe do que foi no auge do poder em junho de 2014, quando Abu Bakr al-Baghdadi declarou a criação de um califado que abrangia parte da Síria e do Iraque. Cerca de 10 milhões de pessoas viviam sob o comando dos terroristas. Mas o grupo foi perdendo força, poder e território com os ataques da coalizão liderada pelos Estados Unidos e das forças curdas e árabes. A Rússia também ajudou ao reforçar o poder do ditador Bashar al-Assad. Segundo a última estimativa da ONU, o Estado Islâmico tem ainda mais de 20.000 combatentes ativos, divididos entre a Síria e o Iraque. Entre eles, milhares são estrangeiros. Hoje, um tribunal na Espanha condenou 4 pessoas apenas de 4 a 7 anos de prisão por recrutar jovens para o Estado Islâmico. O alvo principal eram mulheres muçulmanas jovens, convencidas nas redes sociais a participar do grupo terrorista. O Jornal Hoje preparou uma série especial sobre o Estado Islâmico. Nessa primeira reportagem, o correspondente Marcelo Correge vai mostrar o sofrimento das mães que perderam as filhas para o grupo terrorista. A embaixada iraquiana em Moscou virou ponto de peregrinação. Elas vêm de diversas regiões da Rússia. Carregam fotos, mães com um pesadelo em comum, irmãs em lágrimas. Todas em busca de netos e filhas que fizeram o último contato meses atrás de algum ponto do Iraque. Em sua maioria, mulheres e crianças que deixaram a Rússia de férias e caíram nas garras do Estado Islâmico. Foi assim com Seda Inarkaeva, nascida na República da Chechênia, na Rússia, estudante de Direito. Até os 23 anos, ela vivia com a filha e o marido Yunus em Moscou. Em janeiro de 2014, a família foi para a Turquia passar as férias de verão. Neste pequeno restaurante em Grozny, capital chechena, conhecemos a mãe da Seda. Malika diz que logo no início das férias na Turquia, o genro começou a ser visitado por 2 recrutadores do Estado Islâmico, que o convidaram a ficar no país e estudar o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Endividado, o marido de Seda aceitou $1.000 desses homens, com a condição de ir para a Síria com a mulher e a filha. Yunus virou combatente do Estado Islâmico na cidade síria de Manbij, mas morreu em dezembro de 2014. Seda foi presa numa casa de viúvas do grupo terrorista. Quando tentou fugir, não conseguiu e ainda foi ameaçada de ficar sem a filha. Ela soube que seria obrigada a se casar novamente, então ligou para um conhecido do marido, que a tirou de lá e casou com ela. Juntos, eles foram para Mossul, no Iraque. Só que minha filha me ligou e disse que o segundo marido dela também morreu lutando pelo Estado Islâmico. Ela estava com medo da guerra e disse: mãe, eu sei que você vai me achar e vai me tirar daqui. A República da Chechênia é apenas a mais conhecida entre tantas outras regiões que choram os filhos perdidos para o Estado Islâmico. Milhares de famílias convivem com a mesma dor
no Tataristão, no Daguestão, na Ingushétia, regiões de maioria muçulmana. A segunda maior religião do país, com 14% da população, como dizem as últimas pesquisas. O que mais intriga essas famílias é a mudança radical de comportamento desses jovens que partem, segundo elas, vítimas de lavagem cerebral. Tá vendo aquele prédio? O meu genro trabalhava lá, estava tudo bem. E eu não reparava nada de estranho nele. Um dia ele resolveu ir de férias para a praia na Turquia e de lá foi para a Síria. Ele queria levar minha filha junto com ele, mas desde o início ela não quis. A filha de Fátima Salamova tinha 19 anos em 2013, quando foi obrigada a deixar Grozny. Em território de guerra, Zolina teve 3 filhos. O último contato entre a Fátima e a filha foi em abril de 2017, quando a Zolina já estava em Mossul, no Iraque, numa condição diferente. Outra viúva do Estado Islâmico. Os que conseguiram voltar dizem que ela está em cativeiro com xiitas. Isso é muito perigoso, porque ela é sunita e eu estou com muito medo. Principalmente pelas crianças, porque elas são pequenas e não entendem nada. A mulher à mesa com a Fátima e a Malika se chama Reda Saratova. Ela é uma ativista chechena cuja vida gira em torno das mães do Estado Islâmico. Mais de 100 filhos, filhas e netos voltaram da Síria e do Iraque pelas mãos dela, com a ajuda de políticos locais. Enquanto houver terrorismo, um trabalho sem fim. Eles ainda recrutam os nossos jovens através de redes sociais. Eles procuram pessoas que reclamam da vida, fazem perguntas sobre o envolvimento com a religião deles e quando os recrutadores entendem que a vítima, entre aspas, já está pronta, finalizam o plano. Para as pessoas cultas, eles oferecem crescimento de carreira, dinheiro, possibilidades, etc. Muitos acreditam nisso e resolvem ir. As últimas visitas da Reda e das mães à embaixada do Iraque não tiveram resultado. No fim de abril, a justiça iraquiana condenou à prisão perpétua 19 mulheres russas por associação ao Estado Islâmico. Mulheres que todo ano fazem filhos e ficam cuidando deles o tempo todo, será que elas têm tempo para lutar? Segurar um filho no colo e lutar? Eu acho que elas não têm culpa de nada. De todo o coração, a gente pede ajuda para devolver as mães e as crianças. A gente não pede para trazer de volta os filhos homens. Eles devem responder pelas suas atitudes. A Malika não fala com a filha dela desde julho do ano passado. Eu apenas casei a minha filha e ela foi enganada. Ela é minha única filha. Eu tenho câncer e estou com medo de não encontrar com ela antes de morrer. Tenho medo que ninguém mais procure por eles depois da minha morte. É muito difícil dormir, comer e beber enquanto você não sabe onde está um filho seu. Na reportagem de amanhã, o encontro do repórter Marcelo Correge com um ex-combatente do Estado Islâmico. A Suprema Corte da Índia decidiu hoje que o adultério no país não é mais crime. A lei era de 158 anos atrás e tratava a mulher como propriedade do marido. É a segunda vez neste mês que a Índia revoga leis criadas na era colonial. No dia 6 de setembro, a justiça indiana também descriminalizou os relacionamentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. O Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial, contratada pela Confederação Nacional da Indústria. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Depois, cresceu para 26%. Em seguida, oscilou para 28%. Manteve os 28% e agora oscilou para 27%. Com a margem de erro, tem de 25% a 29%.
Fernando Haddad, do PT, estava com 4, depois 6. Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8. Depois, subiu 11 pontos para 19%. Em seguida, foi para 22%. E agora, variou para 21%. Considerando a margem de erro, tem de 19 a 23. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9. Foi para 12. Depois, oscilou para 11. Em seguida, 11. Manteve os 11. E agora, 12. Com a margem de erro, tem de 10 a 14. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7. Depois 9. Manteve os 9. Oscilou para 7. Depois para 8. E agora, manteve os 8. Com a margem de erro, tem de 6 a 10. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, estava com 12. Depois 12 de novo. Oscilou negativamente para 9. Foi para 6. Oscilou para 5. E nesta pesquisa passou para 6. Com a margem de erro, tem de 4 a 8. Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados. João Amoedo, do Novo, estava com 1. Depois 3. 3 novamente. Em seguida 2. 3. Agora manteve os 3. Considerando a margem de erro, tem de 1 a 5. Marina Silva e João Amoedo estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3. Número que manteve por mais 2 pesquisas. Depois 2. Novamente 2. E agora manteve o índice. Com a margem de erro, tem de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 1. Depois 2. 3. De novo 2. Número mantido nas últimas pesquisas. Com a margem de erro, também tem de 0 a 4. Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão empatados. Os dois também empatam tecnicamente com João Amoedo e no limite da margem de erro com Marina Silva. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1, depois 1, 0, 0 de novo, depois 1 e agora 1 novamente. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Ele está tecnicamente empatado com João Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 29, depois 21, 19, 14, 12 e agora 11. Os que não souberam ou não responderam eram 9, depois 7, número que ficou igual por mais 2 pesquisas, depois 6 e agora são 7%. Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Eimael, do Democracia Cristã, não pontuaram. O Ibope também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. O eleitor podia citar mais de um candidato, por isso a soma passa de 100%. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, depois 41%, 42%, 46%, agora tem 44%. Fernando Haddad, 23%, depois 23% de novo, 29%, 30%, agora 27%. Marina Silva tinha 26%, depois 24%, 26%, 25%, agora 27%. Geraldo Alckmin, 22%, 19%, 20%, 20% novamente, agora 19%. Ciro Gomes tinha 20%, depois 17%, 19%, 18%, agora 16%. Henrique Meirelles aparecia com 14%, 11%, 12%, 11% e agora novamente 11%. Cabo Daciolo tinha 14%, depois 11%, índice mantido nas últimas pesquisas. Eimael, 14%, 11% em 3 pesquisas seguidas e agora 10%. Guilherme Boulos tinha 13%, 11%, 10%, 11% e agora 9%. Vera Lúcia, 13%, depois 11%, 9%, 10% e agora 9%. Álvaro Dias, 13%, depois 9%, 10%, 9% e agora 9% mais uma vez. João Amoedo tinha 12%, 10%, 9%, novamente 9% e agora 8%. João Goulart Filho, 11%, 8%, de novo 8%, depois 9% e agora 7%. No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos, depois 2%, número mantido nas últimas pesquisas. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, 9%, 7% e agora 7% de novo. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 44% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 35% em Bolsonaro. Votos brancos ou nulos, 17%. Não souberam ou preferiram não opinar, 3%.
Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos, 20%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 40% disseram que votariam em Bolsonaro, 38% em Marina. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Votos brancos ou nulos, 19%. Não souberam ou não opinaram, 3%. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 42% disseram que votariam em Haddad, 38% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. 16% votariam branco ou nulo, 4% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 2.000 eleitores em 126 municípios de sábado até segunda-feira. Vamos ver agora o dia dos candidatos à presidência. Ciro Gomes, do PDT, não teve agenda pública e fez campanha em redes sociais. Ciro Gomes saiu do hospital ontem à tarde. Ele passou por um procedimento cirúrgico na terça-feira por causa de um sangramento na urina. Por recomendação médica, o candidato do PDT cancelou a agenda que teria hoje em cidades mineiras e ficou em repouso. Na casa do filho, em São Paulo, Ciro Gomes deu uma entrevista a uma rádio de Pernambuco. O candidato também fez campanha em redes sociais. Postou vídeos e propostas de seu programa de governo para criar mais empregos, para a implantação de ensino profissionalizante em tempo integral e para a saúde. Vou implantar policlínicas em todo o Brasil. Elas terão 12 especialidades médicas e mais de 10 tipos de exames de imagem. Tudo com hora marcada e sem pagar nada. As policlínicas já funcionam no Ceará desde 2010, escreveu o candidato. Fernando Haddad, do PT, está fazendo campanha no Rio Grande do Sul. O candidato fez uma caminhada assim que chegou a Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Depois participou de um ato na praça central da cidade. Ele disse que vai investir em programas governamentais para a compra de produtos das indústrias nacionais. A medida, segundo Fernando Haddad, vai reativar a economia e gerar empregos. Tinha estaleiro aqui com mais de 20 mil postos de trabalho. Hoje você não tem 500 trabalhadores. O que está faltando? Usar o poder de compra do próprio governo federal para alavancar a produção local. Então nós vamos usar as compras governamentais para fazer novas encomendas para a indústria local. Se não for compra governamental, o Rio Grande do Sul não consegue reativar a sua indústria, oportunidade de trabalho e oportunidade de educação. É isso que vai tirar o Brasil da crise. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o último boletim médico, Jair Bolsonaro continua bem, não tem dor nem sinais de infecção. O candidato do PSL foi internado há 21 dias depois de ser esfaqueado durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ainda de acordo com os médicos, estão mantidas as prevenções contra a trombose venosa. Jair Bolsonaro caminha e faz exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular. O candidato do PSL continua fazendo campanha na internet. Hoje, Jair Bolsonaro publicou a seguinte mensagem: com a experiência adquirida no Congresso Nacional, sabemos como funciona a estrutura pública. Foram muitos projetos de lei em prol da segurança, em defesa das mulheres, além de recursos para a saúde e aprendizado com parlamentares sobre educação. No Poder Executivo, juntos mudaremos o Brasil. A candidata Marina Silva, da Rede, não teve atividades de campanha durante a manhã, segundo sua assessoria. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, está fazendo campanha em São Paulo. Geraldo Alckmin esteve na abertura da Expo Cristã, um evento que reúne empresários de denominações cristãs e astros da música gospel. Ao lado de aliados e candidatos do partido, participou do café da manhã com pastores. Na saída, o candidato do PSDB falou sobre educação, disse que pretende zerar a falta de vagas em creches. Então, nossa meta é zerar falta de vaga na pré-escola, na EMEI, para crianças de 4 e 5 anos de idade. Hoje faltam 440 mil vagas. Nós vamos zerar isso no menor tempo possível. Nós vamos ampliar, fazendo convênio com prefeituras municipais. Educação infantil é responsabilidade dos municípios, mas o governo federal apoiará através do Fundeb.
e também com entidades da sociedade civil. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade o registro da candidatura de Antony Garotinho, do PRP, ao governo do Rio de Janeiro. A decisão tem efeito imediato e impede o ex-governador de fazer campanha. A reportagem é da Zileide Silva. A decisão foi por unanimidade. Os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral confirmaram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e barraram a candidatura de Antony Garotinho, do PRP, que tinha sido rejeitada com base na lei da ficha limpa, por improbidade administrativa com enriquecimento ilícito. A lei da ficha limpa foi a mesma que baseou decisão do TSE ao barrar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Garotinho foi por causa de desvios de 234 milhões e 400 mil reais da Secretaria Estadual da Saúde entre 2005 e 2006, quando a mulher dele, Rosinha Garotinho, era governadora do estado. A defesa negou o enriquecimento ilícito, o que o livraria da lei da ficha limpa. Que, na verdade, a ação foi proposta contra mais de 30 réus. E, na verdade, no âmbito específico dessa condenação, não se apurou qualquer enriquecimento ilícito. O Ministério Público Eleitoral defendeu a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Um candidato notoriamente inelegível, oferecendo os mais inteligentes expedientes de resistência, aspira a chegar até as urnas. Uma das razões pelas quais a Justiça Eleitoral foi criada foi para dar segurança jurídica às relações eleitorais. O que estamos assistindo neste e em outros casos é o uso da Justiça Eleitoral para garantir insegurança nas eleições. O relator concordou. Não há dúvida de que a condenação do recorrente atende aos requisitos estabelecidos pela nossa jurisprudência. O meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, de forma a ser mantido o indeferimento do registro da candidatura de Antony William Garotinho Mateus de Oliveira ao cargo de governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. Os outros 6 ministros acompanharam o voto do relator. O PRP, partido de Antony Garotinho, não pode substituí-lo. Já acabou o prazo. Ele também está impedido de fazer qualquer tipo de campanha a partir de hoje. A defesa de Garotinho disse que vai recorrer. O TSE confirmou junto ao TRE do Rio que o nome de Garotinho já foi inserido nas urnas do Rio de Janeiro e que é inviável retirá-lo. Até porque há a possibilidade, ainda que remota, de uma decisão liminar recolocá-lo na disputa. Se o eleitor digitar o número 44 e confirmar, o voto será considerado nulo. Não será sequer divulgado no resultado oficial, embora contado e armazenado internamente para o caso de haver reversão da decisão do TSE. Que Brasil você quer para o futuro? Eu tô falando aqui de Sapucaí, Mirim, no sul de Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é um Brasil onde as pessoas respeitem mais os animais e a natureza, entendendo que a gente habita o mesmo planeta e que a gente deveria viver em harmonia com as outras espécies. Moro no interior de São Paulo, 3 fronteiras. O Brasil que eu quero pro futuro é aquele Brasil que eu quero sentir orgulho do Brasil. Eu quero, quando eu escutar o hino nacional, colocar a mão no peito, no coração e sentir orgulho de cantar o hino nacional. Esse é o Brasil que eu quero pro futuro. Iraneide, falo do município de Bacurituba, Maranhão, e o Brasil que eu quero é que nossos representantes dêem mais atenção aos menos favorecidos e invistam nas estradas desse município. Não aguentamos mais tanta lama no inverno e poeira no verão. Meu nome é Álvaro Souza Chaves, eu estou falando aqui do Projeto Jaíba. O Brasil que eu quero para mim é um Brasil de produção, onde a cultura da manga possa chegar nas regiões mais secas desse país. João Carlos Guedin, estou falando aqui do sítio Reino Encantado, em Cruzeiro do Iguaçu, Paraná. E o Brasil que eu quero é com mais ordem e progresso. Eu sou Manuel Mazoni, estou falando da cidade de Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais justiça social. Meu nome é Pedro Jordan e eu falo da cidade de Matrinchã, estado de Goiás. O Brasil que eu quero é um Brasil onde as pessoas se respeitem mais, respeitem as diferenças e tenham um humor melhor, tenham um bom humor.
Eu sou Milton Carlos e falo da cidade de Bertolínia, e o Brasil que eu desejo para o futuro é um Brasil onde miséria e ignorância não seja usado como cabresto nos dias das eleições pelos políticos para eles poderem se eleger. E também um país onde a gente pare, apesar de nossa fé, a gente pare de esperar por Deus e passe a fazer aquilo que nós podemos fazer para mudar o nosso país. O Edmundo quer sentir orgulho ao ouvir o hino. Para Iraneide, de Bacuritiba, vai ficar mais fácil isso acontecer quando a estrada de terra que ela mostrou, e que é um estorvo tanto no inverno quanto no verão, estiver pavimentada. Estamos exatamente a 10 dias das eleições. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, no nosso site, e também em g1.com.br/Brasil que eu quero. Você vai ver a seguir: morre o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e o alerta de temporais no Brasil. A gente volta já. Vencer, hoje nos cinemas. Quinta-feira é dia de polêmicas com Thiago Leifert e Maurício Meirelles. E o Memória Nacional com Antônio Carlos Pires. Estamos de volta com a previsão do tempo. Eliana Marques, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Doni. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente começa aí pelas imagens de satélite porque elas mostram uma fotografia do que está acontecendo. Praticamente nada de nuvens aqui no Nordeste, no Tocantins, em Goiás, em Minas, também no Espírito Santo. Chove em pontos da região norte, principalmente do centro-sul do país, onde está bem colorido. O alerta de temporais está mantido, principalmente para Mato Grosso do Sul, também para o Paraná, para São Paulo, para o Triângulo Mineiro, sul de Minas e sul do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os volumes de chuva diminuem, mas ainda pode ter alguma chuva forte localizada. Litoral do Nordeste, entre o norte da Bahia e o Rio Grande do Norte, possibilidade de chuva passageira. E as temperaturas, Eli? Olha, no sul, temperaturas aí abaixo dos 30 graus, mas não tá frio. Aqui em São Paulo, máxima de 29 graus, em Belo Horizonte 30, no Rio de Janeiro 36 graus, com previsão de pancadas de chuva em todas essas capitais. Em Palmas também pode chover, já em Goiânia, Brasília, São Luís e Salvador, tempo firme hoje. Amanhã, sexta-feira, o que deve acontecer? Quais são os avisos? Pois é, a gente tem um aviso da Marinha, ela está alertando aí para o risco de ressaca amanhã entre Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina, ondas podendo chegar aos 3 metros de altura. A chuva amanhã, com potencial para ser mais forte, está prevista aqui para a região sudeste, entre São Paulo e o sul de Minas Gerais, principalmente. E pode chover bastante nas capitais Paulista, Fluminense e também na região da Zona da Mata Mineira, onde está a cidade de Juiz de Fora. Vamos avançar agora para o fim de semana, o último do mês de setembro, porque sábado volta a chover bem, com mais intensidade, aqui nas regiões próximas da fronteira com o Uruguai. E no domingo, além dessa região aí, a chuva vai se espalhando e pode cair com mais força e intensidade nessas áreas em rosa aqui, pegando o leste de Santa Catarina e também do Paraná. Doni. Eliana Marques, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Morreu hoje, aos 82 anos, o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. O corpo dele vai ser velado agora à tarde no Memorial JK. Joaquim Roriz estava internado desde agosto no Hospital Brasília. Ele morreu depois de um choque séptico provocado por uma infecção pulmonar. Numa rede social, o presidente Michel Temer lamentou a morte do ex-governador. Roriz nasceu em Lusiânia, Goiás, em 1936. Foi vereador, deputado estadual e federal, prefeito de Goiânia e vice-governador de Goiás. Em 88, foi nomeado governador do Distrito Federal. Em 90, foi nomeado ministro da Agricultura por Fernando Collor. Depois voltou ao Palácio do Buriti, mais 3 vezes como governador eleito, tendo sido o político que mais tempo governou a capital federal. Roriz também foi senador, mas renunciou em 2007 ao ser acusado de receber R$2 milhões de um empresário. Enquadrado na lei da ficha limpa, ele nunca mais disputou uma eleição. Joaquim Roriz deixa 3 filhas. A seguir, 3 produções da Globo estão entre as finalistas do Emmy Internacional. A gente volta já.
hoje. Você é a melhor. Técnicos. E como sempre, você escolhe a voz vencedora. The Voice Brasil. O Grupo Globo foi indicado hoje a 3 prêmios Emmy Internacional. Aldo, Mais Forte que o Mundo, concorre na categoria Minissérie e Filme para a TV. A produção conta a trajetória do lutador brasileiro José Aldo, que nasceu em Manaus e se tornou campeão no torneio mais importante do mundo de artes marciais mistas. A minissérie é dirigida por Afonso Poiart e coproduzida pela TV Globo, Globo Filmes, Black Maria e Paris Entretenimento. Na categoria Programa de Arte, o canal GNT da Globosat foi indicado com Palavras em Série, dirigido por Alberto Renault, numa coprodução com a Hungry Man. O GNT também concorre na categoria Documentário com Eu Sou Assim. A direção é de Eduardo Weisman e Calvito Leal. A TV Globo já conquistou 16 prêmios Emmy Internacional. O Jornal Nacional ganhou em 2011 pela cobertura da retomada do conjunto de favelas do Alemão, no Rio. O último Emmy foi em 2016 com a novela Verdades Secretas. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã.